Olá, vamos pensar juntos numa situação. Quando o governo precisa, por exemplo, vender um bem, seja um prédio antigo ou um carro que foi apreendido, como é que se faz isso de um jeito justo e que seja vantajoso para todo mundo? Pois é, a resposta está numa modalidade bem específica de licitação, o leilão. E aqui a gente vai entender direitinho como ele funciona e por que ele é tão importante. Bom, e para a gente entender bem o leilão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é uma licitação pública. Depois, quais são as modalidades que existem. Aí sim, a gente foca no leilão, entende como ele funciona e, no final, revisamos os pontos mais importantes para guardar. Vamos começar? Então, vamos começar pelo básico do básico. Por que o governo precisa de um processo todo formal para fazer suas contratações? É que, diferente de uma empresa particular, o poder público não pode simplesmente chegar e escolher com quem quer fechar um negócio. Precisa ter um processo, regras claras, tudo transparente. Mas por quê? Qual é a grande razão por trás da existência da licitação? A definição formal ajuda a gente a clarear as coisas. Licitação, no fundo, é um procedimento administrativo. Nele, um órgão público convida quem tiver interesse para apresentar propostas. O objetivo, escolher a proposta mais vantajosa e, aí sim, assinar um contrato. É basicamente um caminho organizado para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. E essa ponte que a gente falou, ela é fundamental por alguns motivos. Primeiro, para garantir isonomia e impessoalidade, ou seja, tratar todo mundo igual sem favorecimento. Segundo, para selecionar a melhor proposta de forma objetiva, com critérios claros. Isso assegura que todos os interessados tenham a mesma oportunidade de contratar com o governo. É o que cria uma competição justa de verdade. Certo. Agora, é importante pensar que a administração pública tem necessidades muito, mas muito diferentes. Comprar material de escritório, por exemplo, não é a mesma coisa que construir uma ponte ou, como a gente vai ver, vender um imóvel. Por isso, a lei funciona como uma caixa de ferramentas, sabe? Com várias modalidades de licitação. E cada ferramenta serve para uma coisa específica. Olha só quais são essas ferramentas de acordo com a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Nós temos o pregão, a concorrência, o concurso, o diálogo competitivo e, claro, o nosso foco de hoje, o leilão. Cada uma delas tem um propósito e regras bem particulares. E atenção porque este ponto é crucial e foi uma das grandes mudanças trazidas pela nova lei. O que vai definir qual modalidade usar não é mais o valor do que está sendo contratado. Agora, o que manda é a natureza do objeto. Ou seja, é o que se vai comprar, ou, no nosso caso, vender, que determina as regras do jogo. E essa ideia da natureza do objeto nos leva direto ao leilão. Pensa bem, enquanto a maioria das modalidades que a gente viu serve para a administração comprar coisas ou contratar serviços, o leilão tem a lógica exatamente oposta. O objetivo aqui não é comprar, é vender. A definição da lei é bem direta. Olha só. Leilão é a modalidade para alienação de bens. Alienação é uma palavra mais formal para venda, para transferência de propriedade. E que bens são esses? Podem ser imóveis, bens móveis que não servem mais, os chamados inservíveis, ou até mesmo bens que foram apreendidos legalmente. E quem ganha? Simples. Quem oferecer o maior lance. Essa comparação deixa a diferença bem clara. Pensa assim. Nas outras modalidades, o governo está gastando dinheiro para comprar bens e serviços. O dinheiro sai dos cofres públicos. Já no leilão, o fluxo é o contrário. O governo está vendendo um bem público, então o dinheiro entra nos cofres públicos. É a única modalidade com o objetivo principal de arrecadar. Mas que tipo de coisa pode ser leiloada na prática? Bom, estamos falando de bens imóveis, como um terreno ou um prédio que não tem mais uso para o governo. Falamos também de bens móveis inservíveis, sabe? Tipo aquela frota de carros antigos de uma repartição, e também bens que foram apreendidos legalmente, como mercadorias confiscadas na alfândega. Tudo isso pode ir a leilão. Ok, então a gente já entendeu o que é e por que existe o leilão. Agora, a pergunta é, como ele funciona na prática? Quais são as regras e as características que o fazem ser tão único? Aqui não tem segredo nem complicação. O critério de julgamento é um só, o maior lance. Ponto. Não se discute proposta técnica, não se avalia a qualidade, nada disso. A regra é clara, única e inegociável. O contrato vai para quem se dispuser a pagar o maior preço pelo bem. É o critério mais direto e objetivo possível. E o procedimento também é bem específico. Primeiro, a condução do leilão é feita ou por um leiloeiro oficial, que é um profissional habilitado para isso, ou por um servidor público que foi designado para essa função.
Segundo, a publicação do edital, que é o documento com todas as regras, tem que acontecer com no mínimo 15 dias úteis de antecedência. E terceiro, e isso é muito importante, o processo é simplificado. O leilão não tem aquela fase formal de habilitação que existe em outras modalidades, o que o torna bem mais ágil. Então, só para a gente organizar as ideias, vamos resumir as características-chave. O objetivo é sempre a alienação, a venda de bens. O critério de julgamento é sempre o maior lance. A condução é feita por um leiloeiro oficial ou um servidor público. E o procedimento é especial, simplificado, sem a fase de habilitação. São, digamos, os 4 pilares que sustentam a modalidade leilão. Bom, estamos chegando ao final. Então, para fechar com tudo bem fresquinho na memória, vamos resumir os pontos essenciais da modalidade leilão. O que não pode ser esquecido de jeito nenhum? Vamos lá, recapitulando os conceitos centrais. Primeiro, o propósito é sempre vender, ou seja, alienar bens públicos. Segundo, quem vence é quem dá o maior lance. Terceiro, vale tanto para bens móveis quanto para imóveis. Quarto, a regra de ouro. A escolha da modalidade depende da natureza do objeto e não do valor. E quinto, o processo segue um rito especial, bem mais simples. Com esses 5 pontos em mente, a essência do leilão fica clara. E para a gente terminar, fica uma reflexão. O leilão, no fim das contas, transforma ativos públicos, que talvez não tenham mais utilidade para a administração, em recursos para a sociedade. Ele não só gera receita, mas também coloca esses bens de volta na economia, dando uma nova função a eles. Pensando nisso, que tipos de bens públicos o leilão ajuda a transformar em recursos para a sociedade? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!